Meus amigos, acaba de vazar um documento enviado pelo ministro Alexandre de Moraes ao governo da Espanha solicitando a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Realmente parece que a coisa é pessoal. Ele não vai sossegar enquanto não prender todos aqueles que ele quiser, né? Foi assim com o Alan dos Santos, graças a Deus não conseguiu, até porque os crimes que o Alan dos Santos é acusado aqui no Brasil não são crime nos Estados Unidos, né? Passou vergonha aí 3 vezes relacionado ao Alan dos Santos. Pediu aí a extradição, o governo americano negou, pediu para que a Interpol colocasse ele na lista vermelha de procurados e a Interpol sequer respondeu a Alexandre de Moraes. É uma vergonha sem precedentes. E agora solicita ao governo da Espanha a extradição do jornalista. Cara, pelo que eu vi aqui no documento, eu já vou comentar e mostrar para vocês, totalmente absurdo, né? E cheio de contradições. Realmente... Olha, vocês vão ter que ver para conferir, tá? Antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal Reserva, o Visão Conservadora, o link tá na descrição, tá bom? Lá eu vou postar aí vídeos numa pegada mais de humor, também falando de política, e vou continuar aqui com o canal, não se preocupem, mas fortaleça lá, me ajude a crescer pra gente alcançar cada vez mais pessoas, tá certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, vaza documento sigiloso enviado por Moraes ao governo da Espanha, tá? Vamos entender aqui o que tá acontecendo, ó. O documento sigiloso é datado do dia 3 de setembro deste ano. Nele, Moraes expõe um resumo das ações que provocaram pedidos de prisão, além de assumir garantias apresentadas pelo Estado brasileiro, né? Então, nesse documento, ele manda garantias. Olha, vocês aceitam aí o pedido de extradição que eu garanto a vocês tais coisas, né? Vamos entender aí o que ele está garantindo. Olha só. Ó, entre os crimes supostamente cometidos estão ameaça, perseguição, incitar crimes publicamente, associação criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito com emprego de grave ameaça ou violência. Cara, quem vê isso aqui pensa que o sujeito é um terrorista, né? Pô, ele tentou abolir o Estado Democrático de Direito com emprego de grave ameaça ou violência. O sujeito tá numa cadeira de rodas e tentou abolir, cara, é o Brasil, é a democracia relativa do Brasil. Vamos lá. Bom, Moraes assume ao todo 6 garantias do Estado brasileiro diante do Estado espanhol. São elas as seguintes, né? Vamos lá. 1. Não submeter o extraditando, ou seja, o Eustáquio, à prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição, né? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó. Eu não vou submeter ele a nenhum processo por fato que seja anterior a esse pedido aqui, tá bom? Vocês extraditem ele, que se ele cometer algum crime a partir da extradição, aí ele vai responder por isso, mas anterior à extradição, eu prometo que eu não vou submeter ele à prisão, tá? Ou processo, antes disso, tá bom? É o que ele está falando aqui. Aí vamos para o item 2. Computar o tempo da prisão que, no estado requerido, ou seja, lá na Espanha, foi imposta por força da extradição. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, o tempo que ele ficar preso, né, eu estou pedindo a extradição, se vocês aceitarem, vocês vão ter que prender ele, né? Esse tempo que ele vai ficar preso, eu vou computar aqui para o tempo de prisão que ele vai comparecer, que ele vai cumprir no Brasil. Ora, mas o item 2 já contradiz o item 1. Porque no item 1 ele está dizendo, ó, não submeter o extraditando à prisão ou processo por fato anterior, certo? Daí ele está dizendo aqui que é o seguinte, não, eu vou computar esse tempo que ele vai ficar preso aí a título de prisão aqui no Brasil também. Então ele já está contradizendo o item 1. Né? É um negócio que não faz sentido, né? Mas precisa fazer algum sentido para Alexandre de Moraes? Acho que não, né? Bom, item 3. Comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 40 anos. Eu não sei por que ele está falando isso, porque no Brasil não define, né, não prevê pena de caráter perpétuo ou de morte. Então não sei por que ele está falando isso aqui. Enfim, não precisa fazer sentido para ele, como eu já disse. 4. Não entregar o extraditando sem consentimento do Estado requerido, ou seja, sem o consentimento da Espanha, a outro Estado que o reclame. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu garanto para vocês que eu não vou dar o Eustáquio para outro país que pedir ele para mim. Mas nem pode, meu amigo. Brasileiro nato, ele não pode ser extraditado para outro país aqui no Brasil. Então, se o Eustáquio tivesse aqui no Brasil, vamos supor que ele tivesse cometido um crime em qualquer outro lugar do mundo. E aí, esse país que eventualmente ele cometeu o crime, peça a extradição do Eustáquio para responder lá.
Não pode. O Brasil, em hipótese alguma, pode extraditar brasileiro nato. Então, isso aqui também não tem nenhum sentido ele colocar. Olha, na era da internet, em pleno 2024, eu não entendo como é que o Alexandre de Moraes coloca um negócio desse aqui. Ele acha que, sei lá, as autoridades italianas, né, italianas não, espanholas, elas não têm acesso à internet, elas não conseguem verificar as leis brasileiras, a Constituição brasileira, e ver que aqui o brasileiro nato não pode ser extraditado para outro país? Cara, é subestimar a inteligência deles, né? Enfim, eles tratam a gente como idiotas, parece que querem tratar o mundo inteiro de igual forma. 5. Não considerar qualquer motivo político para agravar a pena. Ou seja, novamente já está contradizendo, primeiramente, né, o item 1, dizendo que ele não vai responder por nenhum fato anterior à extradição, tá? Não vai. E aí, ele está dizendo que não vai considerar qualquer motivo político para agravar a pena. Já está afirmando, ó, não, vai ter pena sim, só que eu não vou considerar nenhum fato político aí para agravar essa pena. Até porque isso não acontece no Brasil, né? Não acontece, imagina, os presos do 8 de janeiro são só uma mera coincidência. Não, é um caso à parte, não vamos considerar, não é mesmo? Pois é, 17 anos de cadeia, nem traficante pega uma pena dessa. Tem gente que mata outra pessoa, comete homicídio, crimes bárbaros e não pegam 17 anos de cadeia. Mas escrever perdeu o mané na estátua, que no outro dia já estava limpa, né, com água e sabão, aí é outra história, não é? E por último, não submeter o extraditando à tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Claro, isso também não acontece no Brasil. Né? O que aconteceu com o Clezão foi uma fatalidade, né? Obra, não sei, talvez, enfim, não foi culpa do judiciário brasileiro, não foi culpa do Alexandre de Moraes, tá? O que aconteceu com o Clezão foi uma fatalidade, é claro, não teve nada a ver com crueldade, com penas desumanas, degradantes, negando o tratamento médico, mesmo a defesa reiteradamente dizendo, olha, ele precisa fazer tratamento, ele precisa sair, ele precisa ir lá, né? Não tem nada a ver, claro, tudo coisa da nossa cabeça, da nossa imaginação. É isso, meus amigos, mais um dia normal na democracia relativa do Brasil, né? Será que as nossas autoridades vão continuar caladas? Será que o nosso parlamento vai continuar calado? É isso, meus amigos. Não esqueça, entre no nosso grupo lá no WhatsApp, estamos quase com 700 pessoas. Precisamos chegar aí no mínimo 1.000 até o final da semana, hein? Então, me ajuda aí. Precisamos manter esse contato, porque infelizmente a plataforma não vai notificar vocês sempre que eu posto vídeo. Com o tempo vai até desinscrever você do canal. Então, para que isso não aconteça, para que a gente não perca esse contato, entre no nosso grupo, eu vou sempre postar os vídeos lá, não vou ficar mandando mensagem, somente eu vou postar, o grupo é fechado e a gente precisa se fortalecer. Então me dá essa força aí, o link está na descrição. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.